caras alunas, caros alunos, dando continuidade ao nosso estudo sobre os elementos da moralidade, vamos continuar também o estudo da norma moral. O primeiro grande elemento extrínseco à moralidade, dentro daquele quadro elíptico que vocês, naturalmente, já receberam e que tem sido repetido durante as aulas que continuam, né, o estudo dos elementos da moralidade neste diagrama. Pois bem, a norma moral tem como segunda característica o fato dela ser extraída da natureza do ser. É uma ordenação de razão, primeira característica. Segunda característica é extraída da natureza do ser. Terceira característica, promulgada na consciência de quem age. Diferentemente da lei jurídica, da lei positivada, que é uma ordenação de razão, é extraída da realidade e promulgada de uma maneira empírica. Pois bem, esse extraída da natureza do ser, esta extração da regra ou da norma moral orientadora e advindo, digamos assim, daquilo que o ser possui de mais profundo, ou melhor, da sua essência, fundamenta uma situação especial, um contexto especial que nós chamamos de lei natural. Lei natural porque ela é extraída da natureza do ser. A natureza do ser, aristotelicamente falando, tomasianamente falando, physis em Aristóteles, natura em Tomás de Aquino, natura nature, né, do latim, um do grego e o outro do latim, é aquilo que faz com que o ser seja ele, a sua caracterização e não outro. Pois bem, daí vem justamente o que nós chamamos, né, de lei natural. Porque é essa ordenação de razão dialogando, ou esta ordenação de razão que é uma continuação em nível moral, no nível da moralidade, da sua base, da sua sustentação metafísica. É a metafísica fundamentando a moral. É a moral como extensão da metafísica. É a moralidade como extensão do ser. Assim, o grande princípio da moral aristotélica e o grande princípio da moral de Tomás de Aquino é este: a ação segue o ser. Operari sequitur esse. Actio sequitur esse. Significa o seguinte: natural vai ser tudo o que pertence ao ser por constituição. E tudo o que, por constituição, se exige do ser. Em latim se diz, Tomás de Aquino define natural, naturale, est quidquid pertinet ad naturam, é tudo aquilo que pertence à natureza, aut constitutive, ou constitutivamente, aut exigitive, ou por exigência, exigitivamente. Então, a exigência de uma ordenação de razão que provém, digamos, de uma base de sustentação, e essa base de sustentação é ontológica, quer dizer, é o próprio ser fundamentando, né, faz com que essa estrutura caminhe no sentido de uma moralidade, no sentido de uma realização da moralidade. Aquilo que o ser é aquilo que o ser será no nível da sua ação ou no nível da sua constituição de valores. É claro que o ser humano possui uma liberdade e essa liberdade vai ser exercida de diferentes formas, mas a orientação no sentido do melhor exercício da liberdade será a da natureza do ser.
Muitas vezes se critica isso como sendo um naturalismo, né? E às vezes até quem o critica vai dizer isso, né? Vai dizer, bom, mas isso aí é um aspecto, é uma forma, não precisa ser. Bom, é claro, né? Aristóteles vai ver assim, não é? Tomás de Aquino vai ver justamente, verá assim, não é? É uma maneira de se colocar. E como a nossa ética é aristotélica, é tomasiana, nós vamos então nesta direção explicando o que é justamente lei natural. E que por sua vez, não é? Será a base para mais tarde, não em Aristóteles, mas mais tarde, depois de Tomás de Aquino, né, a sustentação do que se chama direito natural. É sempre um diálogo entre a moralidade e a metafísica. É sempre um diálogo entre o que deve ser feito e o que é. Vejam, por exemplo, é natural para o relógio marcar horas. Por quê? Porque o marcar horas pressupõe a estrutura do relógio. E a estrutura do relógio, enquanto tal, ela existe em função do marcar horas. Um relógio que não marca horas, que não funciona, vamos lá, como relógio, não é relógio. É um pouco por aí, não é? Um avião, ele tem que voar, ele é feito para voar. Então, o avião que não voa não é avião. Pode ser um objeto de museu, pode ser uma realidade histórica narrada, foi, mas não é mais. Não é? Então, é isso que está em jogo. Né? A ação segue o ser. A ação tem no ser a sua sustentação. E quando eu falo de ser, falo no sentido estrito da palavra, em Aristóteles, de base ontológica, de uma base ontológica. Nós vimos com Aristóteles como o ser é o fundamento de tudo na sua filosofia, lá no início do nosso curso. O ser, fundamenta o pensar, o ser, fundamenta o agir, o ser, fundamenta o fazer. Isto vale para Aristóteles e vale para Tomás de Aquino. É claro que o ser humano tem liberdade. É claro que ele pode agir diferentemente. É claro que a ação do homem é livre, do ser humano é livre, mas a orientação, a melhor orientação, a orientação em se tratando da praxis vai ser esta. Quando se fala de uma racionalidade natural, fala-se de uma razão inserida na própria realidade da natureza. O estoicismo, por exemplo, trabalha assim também, né? Com uma razão inserida na própria natureza. Quer dizer, há uma racionalidade na natureza. Por que que o mosquito, não é? Ele coloca o cocozinho dele, faz o cocozinho dele na parede branca e vai ser sempre assim? Por quê? Porque há uma racionalidade nisto. Então, há uma racionalidade no mundo, há uma racionalidade na natureza, há uma racionalidade entre os homens, né, que nos fazem justamente, nos leva esta racionalidade a pensar de uma forma integrada. E esta integração nos ajuda naturalmente a caminhar moralmente. Pensa-se, por exemplo, numa vaca. Ela pode ter, digamos assim, 1000 finalidades. E nós vamos ver isso depois, quando estudarmos a Nicomaqueia, de uma maneira sistemática. Então, esta vaca, ela pode ser uma vaca leiteira. Esta vaca pode ser uma deusa, no caso da Índia, não é? No caso, por exemplo, de Ísis, no Egito. Esta vaca pode virar boi morto, depois, naturalmente, não é? De morta e se tornar, digamos, né? O corte, a vaca para o corte do gado. Não é? Esta vaca pode existir para gerar dividendos, ou através da sua ordenha, não é? Ou através, naturalmente, de outras perspectivas, né?
própria criação de gado, a criação, né, do gado para corte, para o corte. Vamos lá, não estou falando aqui da moralidade com relação a isso. Mas o que faz com que uma vaca seja vaca é o fato dela ser vaca, sine aditum, quer dizer, sem acréscimos. Ela é vaca tucur, ela é vaca enquanto vaca, ok? Então, se ela é a vaca enquanto vaca, e se eu a vejo assim, ela é vaca, ok? Eu estou atendendo, digamos assim, a sua estrutura fundamental. E tudo que for de acordo com esta sua estrutura fundamental, as finalidades todas, que eu, naturalmente, as significações todas, as transsignificações todas, né? Os sentidos todos que eu der, digamos assim, ao que uma vaca naturalmente é capaz de produzir e de ser, né? Se estão em conexão com ela, na sua inteireza, na sua constituição, né? Serão, digamos, estarão de acordo. Se não o forem, não estão de acordo. Assim como a lógica vai ter no ser a sua referência. Assim como a ética vai ter no ser a sua referência. É o que nós vamos chamar depois de causa final em se tratando da Nicomaqueia, em se tratando da ética nicômaco. Por isso, a lei natural é esta racionalidade. Existe uma racionalidade em torno do ser humano que faz com que o ser humano seja humano até as últimas consequências, que faz com que o ser humano deva ser tratado como ser humano até as últimas consequências, e tudo que não for isso, né, não deve ser praticado. Tudo que não for isso está, digamos assim, fora dos parâmetros da sua ontologia, da sua, digamos, constituição. Exige-se, portanto, por isso é natural, exige-se, não é? Que o ser humano seja tratado como ser humano. É este o fundamento da moral natural. É este o fundamento do que mais tarde vai se chamar direito natural. Tratar o homem como homem é. Tratar o ser humano como ser humano é. Sujeito de deveres, sujeito de direitos. Né? E fundamentado justamente nesta moralidade, ou nessa estrutura, digamos, de uma moralidade que vem ao encontro da sua natureza, ou melhor, do que ele é. O que ele é será o que ele deve ser. O que ele é será o que ele deve ser visto, como ele deve ser visto diante, naturalmente, de todos os homens. Por isso que toda lei, já falei aqui na aula passada, antirracista, no fundo, é uma lei fundada na moral natural. É uma lei fundada na natureza do homem. O ser humano, em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer situação que ele se encontre, ele tem que ser tratado, querido, amado, levado em consideração como ser humano, seja ele de onde vier, ok? Então, este universalismo da lei natural, esta universalização da lei natural, que naturalmente, não é? Gerou, digamos assim, fundamentos para uma declaração universal dos direitos humanos depois, não é? Da Segunda Guerra Mundial, depois de Auschwitz, onde o homem foi vilipendiado, onde o homem foi maltratado, onde o homem foi colocado na escória, digamos assim, né, do mundo, ok? Foi depois disto que se universalizou, digamos assim, este tratamento e este modo de ser, que no fundo, tem o seu fundamento no direito natural. Uma das características dessa lei, ou talvez a sua principal característica, já falamos sobre ela aqui, é o fato dela estar inscrita na realidade do ser. É como se ela estivesse inscrita, tá? Está dentro do ser humano. É a racionalidade do ser humano. É o pensar e o querer no ser humano, devendo naturalmente ser os dois, né, serem respeitados, digamos assim, levados em consideração como um princípio quase que sagrados, né? Primeiro o ser humano, depois o resto, mas fundado
na sua estrutura. É um ser humano estruturado, que dialoga naturalmente com o fazer, com os valores do fazer e com os valores da ação. A ação e o fazer são permeados por valores que estão em estrita relação com o que a realidade é. Então, estes princípios são fundamentalmente evidentes por si mesmos, pelo menos, né, os principais princípios, os primeiros princípios. Fala-se então de primeiros princípios da moralidade. Por exemplo, um deles: é preciso fazer o bem e evitar o mal. Outro: não faça ao outro, a outrem, o que você não quer que lhe seja feito. Isso aí é humano, é intrinsecamente humano, ok? Quer dizer, o bem, ele é naturalmente difusivo, né? O mal é repugnante. Se me repugna, como eu faço com relação ao outro? Não é possível, né? Se é repugnante para mim, tem que ser também para o outro. Então, isso está inscrito, né? Isso está dentro da natureza humana. Nós, na Idade Média, né, esta cornucópia de princípios, vamos chamar princípio em latim, principia per se nota, princípios que são evidentes por si mesmos e que vão constituir, digamos assim, a base para toda a moralidade, quer dizer, toda a lei moral, né, que é esta lei, como nós falamos, né, que é uma ordenação de razão extraída da natureza das coisas e promulgada na consciência de quem age. Toda a legislação moral, ela tem na lei natural o seu fundamento. Então ela vai ser ou vai existir na medida em que estiver em correlação com esses primeiros princípios. Esta evidência da principiologia, né, princípios evidentes, ela não existe só, digamos assim, na ética. Não existe só, digamos assim, na lógica, que também existe, né? Mas na matemática existe. Não é? O axioma, por exemplo, é tomado como verdadeiro para todo matemático que quer provar. Não é? Tomado como evidente, assumido como verdadeiro, para ele, naturalmente, provar outros axiomas. Né? Os matemáticos caminham assim, toma-se algo como pressuposto, e daquele pressuposto que se assume, que é assumido como verdade, então pronto, porque é evidente, o todo é maior do que as suas partes, e neste contexto não se prova, é evidente, eu assumo aquilo como evidente e vamos então depois aplicar este axioma em outras, naturalmente, para provar outras características dentro do universo matemático. Né? Da mesma forma, em se tratando da moralidade, é preciso fazer o bem e evitar o mal. O bem é difusivo e o mal não é? O mal não deve ser feito. Então, vejam bem, isto, né, é o que existe, digamos assim, de mais básico, de mais fundamental. E isto é o que nós chamamos de lei natural. Lei natural dentro, digamos assim, do quadro da moralidade. Primeiro o ser como fundamento, quer dizer, é o ser como fundamento, mas se tratando do ser homem, é o ser homem como fundamento. O ser é o ser homem, né? É o homem como ser, como fundamento. É o homem com dignidade como fundamento. É a dignidade do homem como fundamento, porque a dignidade está voltada para a sua estrutura, está integrada na sua estrutura de princípios, de faculdades, de possibilidades, não é? De operação, que são naturalmente a sua interinidade, que constituem o seu eu e que são racionais, espirituais, dentro da realidade do homem. Então, veja, o seu ser só pode ser uma extensão disso. Tudo que não for isso não deve ser dentro desse contexto. E aqui, então, concluímos, penso eu, não é? Esta noção básica, ela vai nos ajudar naturalmente, não é? Vem como adjutório, vem como ajuda, né? Dentro, digamos, né, desse quadro sistêmico dos elementos da moralidade. Não é? Quer dizer, a norma moral vai ser sempre algo que vem ao encontro da humanidade do homem e do homem enquanto ser humano.
primeiro homem, primeiro ser humano, o ser humano dentro da sua ontologia, dentro da sua, digamos, estrutura metafísica e que se estende. É isto que a lei moral, digamos assim, dentro desse prisma aristotélico tomista, nos mostra, se estende, digamos assim, a ações e a possibilidades valorativas. Muito obrigado por hoje.